Ok, estamos de volta, sejam bem-vindos. Esta é a Rede CNT e hoje realizamos debate entre os candidatos à Prefeitura da cidade de São Bernardo do Campo. E nesse segundo bloco, os candidatos responderão no tempo de 1 minuto sobre temas específicos que sortearemos aqui no estúdio. E um outro candidato comentará em 1 minuto e meio. O candidato que respondeu inicialmente terá direito à réplica de 1 minuto e eu lembrarei durante o processo aos candidatos esse tempo. Porém, nós temos aqui uma solicitação de pedido de resposta do candidato Ademir Silvestre, que se sentiu ofendido pelo comentário do candidato Aldo Santos, que deverá ser analisado no transcorrer do debate pelo pessoal, inclusive o jurídico, que está no segundo andar nesse momento, e eles me avisarão até o final do programa. Bem, então vamos inicialmente, nós fizemos um sorteio e o primeiro candidato a responder o tema que nós vamos sortear aqui ao vivo é o professor Aldo Santos. Então, professor Aldo Santos, o senhor vai falar sobre o tema que eu vou escolher aqui agora. O senhor terá 1 minuto inicialmente. E o tema: políticas para as mulheres e contra opressões. Esse é o tema que o senhor vai falar. E o candidato que comentará em cima do seu comentário é o candidato Ademir Silvestre. Ok? Então, o senhor pode falar, o senhor tem 1 minuto. Eu quero dizer que, na nossa gestão, nós vamos criar uma Secretaria de Gênero e Etnia, porque nós entendemos que é um tema extremamente importante e nós não podemos permitir que a nossa sociedade, com a cultura machista que existe, de que as mulheres continuem sendo açoitadas e mortas, inclusive, por conta dessa opressão e do machismo existente na nossa sociedade. Mais do que isso, é necessário que a Prefeitura disponibilize condições para que as companheiras vítimas de agressão possam efetivamente ter um amparo onde o poder público tem que se responsabilizar por aquilo que é pertinente ao próprio poder público. Nós entendemos que é fundamental, tanto do ponto de vista étnico quanto do ponto de vista do gênero, é necessário urgentemente repensarmos essa situação e pontuar esse debate e, ao mesmo tempo, promover as lutas que são tão necessárias e importantes na sociedade. Ok, muito obrigado. Agora o candidato Ademir, o senhor tem 1 minuto e meio. Bom, eu tenho em mim, no meu ser, o jeito de fazer as coisas com as pessoas e para as pessoas. Eu não tenho nenhuma vocação para ser um cotista, nem de negros, nem de mulheres, nem de índios, até porque eu sou uma pessoa que vim de uma camada muito humilde da população e pôde conviver com essas coisas todas. Então, o que eu quero construir é uma sociedade, uma cidade, onde todas as pessoas possam ter o livre-arbítrio e a possibilidade de conviver e de viver e de serem respeitadas. A principal coisa que eu acho que é preciso que as pessoas, que a gente tenha uns pelos outros, é o sentimento de ser humano, e é nesse caminho que eu quero trabalhar a minha vida toda, do jeito que eu sempre fiz, trabalhando, levando uma sociedade onde efetivamente não precisa se criar uma situação de ofensiva ou de defensiva para quem quer que seja. Uma sociedade que seja igualitária, que todos possam conviver harmonicamente. Esse é o processo que eu quero implantar numa futura administração feita por mim em São Bernardo do Campo, onde mulheres, crianças, negros, índios, todos possam conviver e viver em paz e harmonia, sem que eu tenha que proteger esse ou aquele. Muito obrigado. O senhor tem agora, professor Aldo Santos, mais 1 minuto. Quero dizer que esse debate não é um debate secundário, é um debate extremamente importante. Não é possível, em São Bernardo do Campo, o déficit que ainda existe por falta de creche, que continue a existir. Portanto, o debate de gênero, debate de etnia, ele está relacionado a essa problemática da valorização e da potencialização das condições humanas de uma maneira geral. Então nós vamos fazer um debate e vamos apresentar propostas e vamos também viabilizar condições objetivas para que as companheiras de fato tenham segurança para poder trabalhar.
Segundo ponto que eu queria colocar, eu sou precursor em São Bernardo do Campo da lei que criou o feriado municipal do dia 20 de novembro. Apresentei essa lei no momento difícil, grande parte dos vereadores não compreenderam, mas depois, graças à intervenção, inclusive de um outro colega vereador, a lei foi aprovada e é o feriado municipal. Por que eu digo isso? Porque nós não queremos as cotas por si só, mas nós defendemos nesse momento histórico que ela se faz necessária. Muito obrigado. Agora é a vez do candidato Alex Manente e eu vou sortear o tema que ele vai comentar. O senhor vai falar sobre geração de emprego. E em seguida, quem vai fazer o comentário é o professor Aldo Santos. Bom, nós, em relação à geração de emprego, temos um programa de governo que contempla exatamente as dificuldades que a sociedade de São Bernardo enfrenta. Nós vivemos um período de desindustrialização. São Bernardo cresceu baseada na indústria automobilística, indústria metalúrgica, que vem perdendo a cada dia empregos para as máquinas. E nós precisamos criar o emprego do futuro. Nós vamos ter um foco muito firme para atrair empresas que possam fazer o emprego do futuro através da tecnologia. A cada homem, funcionário, mulher que nós perdemos na indústria automobilística e metalúrgica, vamos contemplar com a empresa que faz a máquina, a automação. É esse o emprego, é isso que o prefeito tem que estar voltado para gerar em oportunidades. E vamos fazer em São Bernardo o programa Via Rápida. Via Rápida, que já é do governo do estado, trazer para a cidade, regionalmente, fazer com que nós possamos qualificar o morador de cada bairro para trabalhar na empresa ao lado da sua casa. Muito obrigado. Agora é a vez do comentário do candidato Aldo Santos. Olha, a questão do emprego diz respeito à vida das pessoas de uma maneira geral. Nós entendemos que vivemos numa sociedade capitalista, onde uma pequena parcela detém todo o poder econômico e a grande maioria, a esmagadora maioria, vive em absoluta condição de pobreza. Nós entendemos, inclusive, que isso tem a ver com um processo conjuntural, porque por mais que a prefeitura tenha políticas próprias para o emprego, ela sempre vai depender, ela sempre está vinculada, contextualizada ao conjunto das forças, das medidas adotadas em nível federal e até em nível estadual. Nesse sentido, nós entendemos que a prefeitura tem que desenvolver um amplo cadastro, desenvolver uma política para o primeiro emprego, para dar condições para a juventude efetivamente ter acesso ao mercado de trabalho, mas mais do que ter mercado de trabalho, acesso ao mercado de trabalho, é fundamental que a juventude possa efetivamente, de fato, ter assegurado as condições objetivas. Nesse sentido, nós estamos propondo, dentre outras medidas, que em São Bernardo do Campo, para assegurar essa busca do mercado de trabalho, nós estamos propondo que se institua o salário estudantil. Não é possível mais a nossa juventude no ensino médio, muitas vezes, ter que abandonar o estudo para poder ir buscar o complemento salarial na família e muitas vezes essa pessoa é absolutamente Muito obrigado, candidato. Agora é a outra vez do candidato Alex Manente. Bom, nós vamos ampliar as parcerias com o governo estadual para poder utilizar melhor a ETEC e a FATEC, que nunca tiveram um aproveitamento adequado pela atual administração, exatamente pelo confronto político-partidário que existe entre PT e PSDB. Nós queremos também fazer o Via Rápida nos bairros. É um programa de ensino profissionalizante às pessoas que não tiveram oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, fazendo com que cada empresa em cada bairro possa dizer à prefeitura qual tipo de mão de obra é necessário para que a prefeitura forme essa mão de obra e faça com que nós melhoramos inclusive a mobilidade, as pessoas trabalharem próximos da onde moram. Também queremos fazer 2 programas que são importantes: minimizar o emprego, a falta de emprego para os jovens, com um programa que já foi utilizado pela prefeitura há tempos atrás, que foi encerrado, que é o Jovem Cidadão, e vamos implantar o agente sênior, a pessoa que tem aposentadoria baixa, que será utilizado pela prefeitura para poder prestar serviço e melhorar a sua renda. É assim que eu tenho certeza que a cidade pode contribuir para o candidato. Agora é a vez do candidato Ademir Silvestre e o senhor vai falar sobre... Não tem tréplica. Não. A infraestrutura, eu ri porque o candidato estava conversando com outro aqui perguntando se tinha tréplica e não tem. Então, infraestrutura. E quem vai responder, fazer o comentário depois da sua colocação é Lígia Gomes, candidata Lígia Gomes.
Então, por favor. Bom, a questão da infraestrutura de São Bernardo é realmente o lugar onde está o principal problema da nossa cidade hoje. É onde esconde a nossa dificuldade para a indústria, onde esconde os nossos problemas de mobilidade urbana. E por incrível que pareça, o atual governo foi irresponsável a não colocar em frente um plano que existe aprovado pelo BID, financiado pelo BID, um projeto de 28 obras importantíssimas da nossa cidade e que precisa ser retomado com urgência. Eu, sendo o prefeito, é a coisa que eu vou tomar como primeira oportunidade que tiver de colocar em andamento à disposição da população a execução dessas obras, que são obras importantíssimas para que a gente possa efetivamente buscar de volta emprego, buscar de volta renda, buscar de volta desenvolvimento econômico para a nossa cidade, que é o projeto São Bernardo Moderno. Agora, candidata Lígia Gomes. Bom, em relação à infraestrutura, São Bernardo, de fato, pelos recursos que tem, pelo orçamento que tem, é muito precária, né? Um problema grave que nos assola todos os verões, as enchentes que afetam a região central e não só, inúmeros bairros, né? E para resolver isso aí, a gente acha que passa por uma discussão que tem sido adiada por todos os governos, inclusive do qual tivemos secretários aqui, que é a regularização dos bairros. Para poder fazer um efetivo planejamento urbano, a situação vai se prorrogando, os bairros vão ficando sem os serviços básicos e as moradias vão sendo construídas irregularmente. Transporte público também de qualidade, para que as pessoas não precisem usar o carro para trabalhar. Um problema muito grave também em relação à infraestrutura tem a ver com o saneamento e o convênio que a atuação hoje da Sabesp. Achamos que é muito ruim. A Sabesp é uma empresa que hoje atua visando o lucro e não visando o serviço público que ela deveria prestar. Então, faz obras aí em ritmo de tartaruga, obras que deveriam ter sido feitas há muito mais tempo, né? E cobrando uma tarifa muito cara das pessoas por um serviço que elas não têm, inclusive, né? Que a maior parte das pessoas de São Bernardo não tem o esgoto tratado e tem que pagar por isso. Então, nós achamos que isso tem que voltar para a prefeitura e cancelar, romper o convênio com a Sabesp. Muito obrigado. Agora volta com o candidato Ademir Silvestre. A retomada do projeto São Bernardo Moderno, que é esse projeto financiado e planejado pelo BID, é fundamental, porque ele tem, por exemplo, os grandes gargalos que hoje nós temos, por exemplo, a Via Anchieta, a travessia, a transposição da Via Anchieta, que é um dos grandes problemas que a gente tem, por exemplo, a travessia por túnel. Uma das obras, nós temos ainda 25 obras para ser executadas, obras de grande porte, a alça norte da Via Anchieta, no que diz respeito a levar para Diadema, para levar para aquela região da Pauliceia, que precisa ser retomada. Para quê? Para garantir efetivamente que aquelas indústrias daquela região possam, inclusive, ter hoje até uma questão de pagar um seguro mais barato, porque hoje o fato de não ter corpo de bombeiro naquele lado da Via Anchieta cria uma dificuldade terrível para a nossa população e para aquelas empresas que estão do outro lado. Muito obrigado, candidato. Agora a última a comentar é a candidata Lígia Gomes, que vai falar sobre habitação e, obrigatoriamente, o candidato que comentará, Alex Manente. Então, a senhora tem inicialmente 1 minuto. Bom, em relação à habitação, já falei um pouco. Ele é um problema que leva a outros grandes problemas em nossa cidade e que tem a ver com o descaso dos sucessivos governos municipais, estaduais e federal também, com a população pobre da nossa cidade, né? Então, os bairros não são regularizados, mas também não é dada às pessoas outras condições de moradia e a situação vai se arrastando
por anos e anos, né? E há inúmeros casos de desocupações forçadas das pessoas e nós somos totalmente contra isso. A gente acha o quê? Que, primeiro, todos os bairros que podem ser regularizados devem ser regularizados imediatamente. Os que não podem, tem que se construir casas. E moradias que estejam sem ser utilizadas há mais de um ano para especulação imobiliária, a gente defende que sejam expropriadas e usadas como habitação social. Muito obrigado. Agora é a vez do candidato Alex Manente, que tem 1 minuto e meio. A habitação é um desafio que temos pela frente. Primeiro, nós temos que aumentar e ampliar as parcerias com o CDHU, que já deram muito certo. DR, Vila Ferreira. Nós temos o fim do alojamento provisório em São Bernardo pela intervenção do CDHU na região do Silvina. E isso ajudará muito com que nós consigamos fazer as pessoas de baixa renda, que moram em área de risco, continuar saindo da sua condição subhumana de moradia. Mas nós temos que também estimular uma outra ação, que são as pessoas que vivem de aluguel. Muitas pessoas vivem de aluguel e não têm a sua casa própria. Nós, prefeitura, temos que criar condições para que os programas possam ser utilizados da melhor maneira possível e que essas pessoas também tenham condições de ter suas moradias próprias. Isso ajudará no controle da segurança, no controle da melhoria da qualidade de vida de toda a nossa população. Outra questão importante, que foi abordada aqui pela Lígia, com muita razão, é a falta de regularização fundiária. Especialmente desde 2009, quando fui coordenador da Frente Parlamentar da Binings, e todos os deputados estaduais aprovaram a lei específica que garante para 300 mil pessoas a possibilidade da prefeitura gerar a escritura definitiva através do levantamento que é necessário ser feito e que, infelizmente, nessa gestão não foi feito absolutamente nada. Nós temos que fazer a regularização fundiária na área de proteção ao manancial, fazer regularização fundiária em áreas como a Vila São Pedro, como Ferrazópolis, parte do Ferrazópolis, que não tem nenhum título de propriedade definitivo para as pessoas, e com isso fazer o controle para poder termos uma melhor... Agora é a senhora que volta com mais 1 minuto. Bom, o que eu acho é o seguinte, que aqui todo mundo fala bastante coisa, mas junto com o Manente, ele sempre coloca que o governador está junto com o governador Alckmin, que é quem fez um despejo, uma desocupação muito violenta da região do Pinheirinho, no São José dos Campos, que todos nós podemos acompanhar. Então, a gente tem que ver o que vai ser feito realmente, quem tem feito o que em cada ocasião. Em relação ao CDHU, foram muito poucas moradias em relação ao nosso déficit da cidade, que mais de 50 mil moradias na cidade de São Bernardo. Muito pouco tem sido feito. O candidato Ademir Silvestre e o Manente já participaram de administrações municipais, não fizeram nada para a gente, não se pode mais enrolar. Tem que regularizar imediatamente os bairros e aqueles que não podem ser regularizados, construir moradias e utilizar moradias expropriadas. Muito obrigado. O senhor ia dizer? Tá, será analisado. Terminamos este bloco e voltamos em seguida com o candidato perguntando a candidato. Até daqui a pouco.